e vamos começar então com as apresentações. Então, eu sou o Micael Sousa, sou de Leiria e tenho nos últimos anos utilizado os jogos em vários contextos e tem sido, daí vir a minha descrição como investigador, porque tem sido uma parte de testagem de usos tanto para fins educacionais como para fins profissionais e para aplicação em empresas. E com isso tem sido ferramentas para nos ajudar a fazer as mais diversas coisas, por vezes transformando coisas que podem ser chatas em coisas mais interessantes, outras vezes estimulando coisas que nós nem imaginávamos que poderíamos fazer ou que trabalhamos através dos jogos. E, acima de tudo, tenho usado jogos analógicos, são jogos físicos, aqueles de tabuleiro, porquê? Porque eles têm algumas vantagens diferentes dos digitais. Não são melhores nem piores, mas são mais úteis para certas coisas, como, por exemplo, estabelecer empatia entre as pessoas, estimular processos criativos e colaborativos e, no fundo, dar tangibilidade e maior significado imediato. E tu, Bruno, o que é que tens feito com os jogos? Olha, eu vivo dos jogos praticamente há 4 anos, o que para mim é fantástico poder dizer isto. Eu sou gamification designer na Fractal Minds, praticamente há 4 anos, onde nós utilizamos os jogos, mas acima de tudo as técnicas de game design, os elementos e componentes dos jogos para modificar empresas, para alterar comportamentos, para alcançar objetivos. E trabalhamos um pouco na transformação digital destas empresas com quem trabalhamos. Quando visto a capa de Super-Herói à Noite, depois de dormir e estarem na cama, tenho também uma associação onde utilizamos os jogos como ferramentas de apoio à educação e trabalhamos então esse sistema magnífico de trazer os jogos às escolas e de oferecer outro tipo de ferramentas aos professores que podem também utilizar estas ferramentas para ajudar os alunos a terem os seus objetivos cumpridos. Por isso, como podes ver, os jogos fazem parte da nossa vida. Eu não sou de Leiria, mas sou de Lisboa, é perto, não é muito longe. E hoje, acho que hoje vamos ter aqui uma dinâmica bastante interessante de perguntas e respostas abertas, ou seja, nós vamos conversar um bocadinho entre nós, mas o ideal será que todos vocês possam participar, possam tirar dúvidas connosco, possam lançar algum tipo de perguntas que, à medida que elas forem chegando, nós podemos ir respondendo e acrescentando mais conteúdo àquilo que é esta conversa. Muito bem, então fizemos a nossa apresentação formal e agora vamos entrar aqui já num mini-jogo. Sim, pode ser. Esta apresentação final quer dizer que é 50% desta talk, por isso agora é só jogar. Ou não. Então vocês estão a ver o meu ecrã? Perfeitamente. Então vamos usar aqui já uma técnica rápida de quebra-gelo, que é o uso de um jogo que não é um jogo sério, ou seja, ele é sério porque é um jogo que existe, não é? Mas não é sério que não serve para objetivos, praticamente, ou seja, não estão definidos, mas vamos defini-los. Eu vou então lançar aqui os dados para fazer um exercício de quebra-gelo e de auto-apresentação. Portanto, eu não sei o que é que vai sair e vocês provavelmente vão ficar a conhecer um pouco mais de mim com os resultados que estão e depois eu vou desafiar o Bruno a fazer exatamente a mesma coisa. E no final podemos, se calhar, também convidar alguém para fazer isto, se quiser fazer connosco, se tivermos aqui tempo. Então vou lançar e rapidamente vou dizer, eu detesto répteis, não gosto de nada. Um dia gostava de viajar por todo o mundo, adoro montanhas, ou seja, aqui isto é um equilíbrio entre praia e montanha, gosto de perceber como é que as coisas funcionam aqui no lado mecânico. Cogumelos, um dia gostava de saber apanhar míscaros, porque aquilo tem uma ciência muito específica e estou à espera que o meu pai me ensine uma vez que ele sabe apanhar. Do ponto de vista de mecânica de carros, não percebo praticamente nada, gosto mais de mecânica de jogos. Quanto a bruxas, acho que tem a sua piada e, no fundo, foram ao longo da história um modo de marginalização das mulheres. Portanto, isto deixa-nos a pensar muito sobre estas coisas. E, no fundo, já me auto-apresentei. Agora, Bruno, consegues-te auto-apresentar também Com em essa velocidade, 30 segundos? Estou a tremer já, fantástico. Então deixa-me ver o que é que eu tenho aí. Não ligo nada aos aniversários. Aliás, desde os meus 26 que não festejo o aniversário, sabe-se lá porquê. Já lá vão há alguns anos. Também não percebo nada de carros. Realmente, acho que é uma coisa que me passa completamente ao lado. Gosto de animais, mas não tenho nenhum porque tenho pavor que lhes aconteçam coisas. E já tenho dois filhos a caminho de 3, por isso não vale a pena ter mais responsabilidades. Gosto muito de ver como é que as coisas funcionam.
de tudo um pouco, adoro DIY, informação. Considero-me um excelente ouvinte, daqueles que têm paciência para ouvir e faz perguntas no final e tudo, por isso sou daquelas pessoas que gosto de ter pessoas por perto para saber o que é que está a passar. Adoro cozinhar, mas não tenho paciência neste momento, não sei porquê, alguma coisa aconteceu. Gosto de questionar as coisas que estão à minha frente e... E já chega. Já Sim, chega. estava a ver ali uma estrela, não sabia o que é que ele ia pôr, mas 20 segundos já passaram de certeza absoluta. Já passou, já passou. Fantástico. Portanto, isto foi um breve exemplo. Isto são coisas que nós podemos usar na prática. Nós podemos configurar os próprios dados e os dados aqui são temáticos, são sobre temas, o que leva a que estejamos a direcionar as pessoas para falar de certas coisas, mesmo sem elas saberem. Ou seja, tem uma certa dose de manipulação, mas acima de tudo não é mal intencionada, porque é para que cada um partilhe rapidamente coisas de si. Portanto, imaginem que vocês numa sessão em que se estivessem a auto-apresentar, nunca iriam fazer uma apresentação deste tipo, ou seja, não iam falar dos vossos gostos e afins, iam chegar lá de um desconhecido e dizer, eu adoro répteis ou não gosto, etc e tal, mas isto gera empatia entre as pessoas. Portanto, isto é uma técnica de quebra-gelo muito rápida, que provavelmente nos nivela e nos aproxima a todos. Um exemplo muito rápido. Agora, o Bruno vai mostrar uma série de coisas, mas primeiro vamos aqui, eu vou partilhar novamente o ecrã, concordas, Bruno? Para falar aqui um bocado sobre o que é um jogo e essas coisas um Acho que bocadinho isso mais formais. é o princípio, ou seja, se nós conseguimos definir realmente o que é que nos trouxe aqui e depois conseguirmos avaliar as mais-valias do que é que os jogos podem trazer, depois podemos abrir aqui um bocadinho àquela desmistificação do que é gamificação, games, etc. Isso parece. Exatamente. Então, Eu vou fazer isto também, o mais rápido possível, para não estarmos a gastar muito tempo. Portanto, vou partilhar aqui uma muito breve apresentação que eu depois volto aqui. Isto são as nossas caras, pronto, são provavelmente a parte menos interessante da formação. Mas, então, o que é um jogo? Tem aqui uma série de características específicas que depois vocês vão poder comparar com outras coisas que se calhar nunca pensaram que são jogos, mas que se aproximam muito de jogos. Então, um jogo é um sistema, acima de tudo. É um sistema composto por várias partes que interagem entre si, ou seja, quando mexemos numa coisa, isto afeta a outra. São diferentes da realidade. Um jogo não é a realidade, mas nós chamamos-lhe relações de verosimilhança, ou seja, tem aproximações à realidade, o que nos permite torná-los mais interessantes do que a realidade, mas ao mesmo tempo simular certas coisas que nos são úteis. Portanto, isto faz parte daquilo que é o fascínio pelos jogos. Eles são voluntários, ou seja, uma pessoa deve jogar voluntariamente. Se estivermos a forçar alguém a jogar, provavelmente estamos a transformar o jogo noutra coisa que não um jogo. Ele é interativo, ou seja, as pessoas interagem com o sistema de jogo e entre si. Ou seja, quando fazemos alguma coisa num jogo que é um sistema, o jogo devolve-nos, dá-nos um feedback, dá-nos uma resposta. E isto é uma das vantagens dos jogos. Tantas vezes na nossa vida profissional nós fazemos coisas e não temos o feedback no momento ou temos demasiado tarde, por vezes, se calhar, com um projeto que falhou ou um despedimento. Portanto, se calhar dava jeito de ter tido o feedback um bocadinho antes para nos podermos adaptar e melhorar do que logo com uma coisa última. A mesma coisa nas notas nas aulas. Podemos andar um trimestre ou um semestre inteiro a estudar e no final temos o nosso resultado e se calhar não sabíamos que estávamos tão maus no domínio da matéria. Portanto, isto se calhar era melhor ter os feedbacks mais rápido e ao longo do tempo, coisa que os jogos dão imediatamente quando interagimos com eles. Tem regras, ou seja, se não tiver regras é uma brincadeira, não é um jogo, e estas regras é o que definem o tal sistema. E nós podemos então ajustar estas regras para fazer uma simulação. E aqui a aproximação entre regras e simulação. Outra coisa imensamente importante são os resultados. Nós, quando jogamos um jogo, no final, ou até durante, há sempre resultados. Ou seja, isto permite-nos avaliar a nossa performance, aquilo que estamos a fazer no sistema de jogo e, acima de tudo, o jogo direciona para uma certa coisa. Por isso é que nós podemos relacionar um jogo com objetivos. Se nós definimos os objetivos prévios do que queremos atingir com o jogo, imaginem, por exemplo, trabalhar em equipa ou construir uma solução, por exemplo, para um sítio onde vamos colocar a nossa empresa, onde a vamos expandir. Isto são resultados que podem ser obtidos através do sistema de jogo e que podemos comparar as várias coisas. Por outro lado, gera envolvimento das pessoas. As pessoas não estão desligadas e nós queremos as pessoas envolvidas nas coisas porque o melhor que as instituições têm são as pessoas e são elas que podem trazer riqueza para aquilo que a certa instituição cria ou produz ou gera. Portanto, nós queremos envolver as pessoas ativamente para tirarmos melhor partido das situações. E os jogos proporcionam diversão.
Eu aqui pus com ponto de exclamação, porque se calhar não é bem diversão que nós queremos. Eles cativam-nos. E para umas pessoas uma coisa é divertida, para outras não é. E entramos naquilo que é o círculo mágico, que é uma coisa que os jogos têm, que é, nos jogos, o tempo e o espaço distorcem-se quando jogamos um jogo. Por isso é que perdemos a noção do tempo. Por isso é que quando estamos a jogar um jogo, por vezes o tempo passou e não demos por isso. Porque estamos a, não diria divertir, mas estamos envolvidos naquela atividade que nos dá prazer, que nos fascina. Se nós conseguimos transformar isto para um trabalho, ou seja, quando estamos a trabalhar, se tivermos este tipo de sensação, eu acho que estamos no bom caminho para sermos mais felizes e produtivos. Portanto, é isto que nós queremos atingir. O que é um sistema de jogo? Entramos na parte complicada, mas eu prometo não falar muito mais sobre isto. Mas, acima de tudo, o jogador interage com o sistema de jogo, através de vários ciclos, os tais ciclos de feedback, dá resultados. E, no fundo, o que nós queremos com o jogo é gerar uma experiência, e aqui apela-se às emoções das pessoas. Depois, os designers de jogos, são aqueles que fazem os jogos ou que adaptam os jogos para fins, definem o que é o sistema de jogo e vão, porque o nosso jogo aqui tem que ter objetivos sérios, ou seja, nós queremos atingir alguma coisa com o jogo para além do mero entretenimento, ele vai ter que estar a ver os requisitos e a avaliar sempre as experiências para saber se aquela atividade toda teve sucesso. Portanto, isto de um modo muito introdutório, porque podíamos estar horas a falar sobre isto, mas só para dar aqui uma visão global. Nós sabemos que nos jogos os jogadores exibem perfis, e é pelos vários perfis que os jogos podem ser divertidos ou não. Ou seja, podem ser divertidos para uns perfis e não para outros. Nós temos estes perfis todos que podem aparecer no jogo, estão a ver imensas coisas, desde o competidor ao dramático, a quem gosta de empreender, criar, colecionar, contar histórias, imensas coisas que se relacionam com os nossos perfis individuais e aquilo que as pessoas gostam de fazer na sua vida e do que apreciam. Simplificando, nós podíamos dizer que nós temos aqui 3 grandes perfis: os abstracionistas, que gostam de resolver problemas, os artesãos, que gostam de exprimir e criar coisas, e, por exemplo, os dramáticos, que gostam das relações sociais e as interações entre as pessoas, e vão valorizar 3 coisas diferentes. Se nós conseguíssemos configurar as nossas atividades de trabalho / jogos para este tipo de perfis, pelo menos estas 3, já tínhamos aqui um bom método para envolver as pessoas e para melhorarmos a felicidade, a motivação e a produtividade do que quer que estejamos a fazer. Para ir para além do entretenimento, há uma definição aqui muito gira que eu uso sempre, que é a definição de jogos, que vocês vão ver isto e não parece nada um jogo, que é: um jogo é um sistema em que os jogadores se envolvem em conflitos artificiais definidos por regras e que geram resultados quantificáveis. Isto tem tudo menos diversão. Portanto, estão a ver, isto é um jogo e há aqui uma aproximação imensa aos processos de produção, seja de que área for. Como o Bruno já falou, temos vários exemplos de como podemos usar os jogos para fins que não sejam meramente o entretenimento. Temos a gamificação, que consiste em introduzir elementos de jogos e atividades que não têm que ser necessariamente jogos, mas o Bruno vai falar melhor sobre isto depois. E os serious games, em que temos mesmo jogos completos, em que o objetivo é ser uma atividade interessante, mas acima de tudo atingir outras coisas. E é isto que eu tenho feito mais e que depois vou mostrar nos exemplos mais à frente, depois do Bruno também falar. Todas estas coisas temos que fazer então aqui o equilíbrio entre os objetivos que queremos atingir e a diversão. E chega da minha intervenção e agora vou invocar aqui o Bruno para... Tu invocaste foi aquele, como é que se pode dizer, aquele demónio de os jogos são uma coisa muito divertida, há aqui muita matéria por trás, mas vocês têm que esperar pelo final para saber mais. E deixaste aqui em volta muitos temas bastante interessantes. Um deles, e se nós estivermos a olhar para aquela estrutura que tu criaste, que definiste de como é que os jogos são criados ou como é que nós vemos os jogos, é interessante vermos que temos perspectivas de quem joga e perspectivas de quem desenha. E quando olhamos para um jogo, e neste caso estamos principalmente a falar num jogo analógico, porque acabamos por estar os dois envolvidos nesse ponto, é interessante ver que provavelmente eu, como game designer, olho para o jogo no sentido de que tipo de emoção é que eu quero criar ao jogador, e o jogador diz que regras é que eu tenho que ler para ter este tipo de emoção, ou este divertimento. E é interessante ver esta diferença de direção, de como é que nós vemos os jogos, de quem cria para quem joga, e depois acabamos por ter que analisar os resultados da mesma forma, não é?
se cumprimos as regras, então temos aquela dinâmica, então temos aquele divertimento, e o designer para a mesma coisa, existiu aquela emoção em si, então as regras e as dinâmicas estão corretas. Como falhar o procedimento da empresa, não é? Se tu não fizeres o procedimento daquele modo, pode funcionar ou não. Normalmente não funciona. Sim, outra coisa interessante que nós vamos falar mais à frente acerca da gamificação, mas que eu acho que tu tocaste e que abrange um pouco todos os jogos e que abrange esta noção do que é que os jogos podem fazer, é a noção de perfil. E quando nós falamos de perfil, falamos de pessoas, ou seja, nós não temos que fazer um jogo ou não podemos utilizar o jogo simplesmente para toda a gente. Não. Existem diferentes tipos de jogos e diferentes tipos de os encarar. A diversão é vista de maneiras diferentes e, como tal, a criação do jogo é um processo individual no sentido em que está definido com um determinado perfil. E quando nós estamos a desenhar algum tipo de jogo, ou quando nós estamos a pensar no tipo de jogo que vamos levar com um determinado tipo de sessão, é muito importante conseguir interiorizar qual é que é o perfil que nos vai aparecer, ou quais é que são os perfis que vão aparecer, para que nós consigamos ou adaptar o tipo de jogo que estamos a fazer às pessoas que vão estar a informação, ou adaptar os jogos que nós vamos levar para as pessoas que o vão utilizar para resolver algum tipo de problema, ou se tivermos mesmo a criar um jogo, nós já temos um determinado tipo de perfil na cabeça que nos vai guiar à forma como nós vamos fazer o jogo. E isto acaba por nos levar que o processo de criação de um jogo é um processo centrado na pessoa. Ou seja, acaba por ser muito aquela sensação de que nós podemos utilizar quase o design thinking, o human-centric design, para guiar este processo de como criar um jogo ou de como levar um jogo para resolver um determinado problema. Mas antes de nós avançarmos para isso, eu queria partilhar aqui o meu ecrã, se me permite, só para falarmos de uma coisa que me parece interessante e eu espero que toda a gente esteja a ver. E enquanto, Miquel, a tua experiência tem estado centrada nos jogos analógicos, claro, na Fractal Mind nós temos aqui a vertente tecnológica muito patente e levamos os exemplos dos videojogos como algo, como um bom exemplo a seguir. E para quem não conhece, este jogo é um jogo já bastante antigo. Estamos a falar do World of Warcraft, provavelmente um dos jogos mais jogados de sempre, agora a ser ultrapassado pelos jogos da moda, né? O League of Legends e Fortnite e afins. Mas esta imagem vem de um momento muito específico do World of Warcraft, que é chamado uma raid, onde estão 2 ou 3 dezenas de elementos agregados neste momento. Todos eles têm um objetivo em comum, que é destruir este monte de pixel que está aqui no meio, porque este ecrã está completamente cheio de coisas a acontecerem, que é um boss, um final boss. E temos uma pessoa que está a coordenar uma série de equipas, e estas equipas estão espalhadas pelo mundo, porque este é um jogo internacional e possivelmente estes jogadores que se juntaram na raid podem ou não conhecer-se e podem se juntar e conversar, provavelmente numa linguagem universal que é o inglês. E se nós estivermos a fazer a comparação da quantidade de soft skills que existem neste momento, com a pessoa que está a ver este ecrã e que está a interpretar, para já, uma série de dashboards de resultados de coisas que estão a acontecer, e podemos já fazer a comparação com a leitura de data que vai estando a acontecer, por exemplo, no nosso dia-a-dia. Temos várias equipas que são departamentos dentro deste jogo, deste momento, que têm o seu objetivo. Cada pessoa tem uma tarefa específica e tem a sua especialidade. E provavelmente temos esta pessoa que está a ver este dashboard a controlar todas estas equipas. Estamos a falar de 30, estamos a apontar para uma pequena média empresa. Estamos a falar que esta pessoa tem liderança, gestão de conflito, planeamento, definição de objetivos, comunicação, e podemos estar a pensar que esta criança tem 13, 14 anos. Ou seja, de que modo é que nós podemos olhar para os jogos, olhar para uma situação deste género, que não acontece só neste jogo, acontece em muitos outros, e poder como é que os jogos não têm um poder que nos permite crescer, que nos permite envolver não só no jogo em si, mas depois retirar ilações para o resto do que são as soft skills que nós vamos utilizar na nossa vida. Se nós começarmos a elencar estas soft skills e a colocar no nosso currículo e a utilizar esse currículo como algo a ser apresentado a uma empresa,
eu poderia dizer que uma empresa que está à procura de um gestor de equipas poderia muito bem contratar um miúdo de 13, 14 anos, porque ele tem essa experiência, provavelmente, em muito mais horas do que outras pessoas que saíram da faculdade. Isto só para dar um paralelismo, obviamente, bastante elaborado, mas que retrata um pouco aquilo que o poder dos jogos pode trazer quando nós olhamos para estes jogos e para todas estas soft skills que podem sair daqui. E isso leva-nos também a outra coisa, que é, ok, nós reconhecemos que os jogos têm soft skills agregadas e que nós aprendemos com eles, mas os jogos estão em toda a parte. Por muito incrível que pareça, nós só nos chamamos gamers quando temos aqueles headsets maravilhosos, temos uma cadeira de gamer ou jogamos jogos todos os dias. Mas na realidade o conceito de gamer já mudou. E todos os dias quase milhões, muito mais de milhões de pessoas jogam pelo menos 1 hora por dia. E estamos a falar de jogos tão simples como Candy Crush, ou o Termo, ou palavra puxa palavra, agora o Wordle. Tudo isso estão enquadrados nas categorias de jogos que nós, não sendo aquilo que nós estamos habituados a chamar gamers, jogamos. Por isso, os jogos já fazem parte da nossa vida, de que modo é que eles nos estão a beneficiar todos os dias e o que é que nós podemos aprender com eles. Isso leva-me para outra questão, que é, a ver se eu consigo puxar aqui, um exemplo da grandeza que os jogos podem trazer, e neste momento trago-vos aqui um dos momentos mais interessantes naquilo que é a indústria do entretenimento, do desporto, a final da NBA, esta já é antiga, já nem sequer faço ideia do ano que esta final é que é, e estamos a pensar que esta final está a ser vista em stream nas diversas plataformas por mais de 35 milhões de pessoas. 35 milhões de pessoas é gigantesco. E este momento só é comparado, por exemplo, com a Super Bowl ou com a final do Campeonato do Mundo. E por outro lado, temos este momento que é a final de League of Legends, onde nós temos aqui um estádio, salvo erro Paris, 60 mil pessoas, e em stream, nas plataformas de stream, estão mais de 50 milhões de pessoas. No último ano já alcançou as 90 milhões de pessoas. Ou seja, nós começamos a ver que realmente momentos de tão grande, que são tão grandes para aquilo que é o nosso dia-a-dia, que é a final do NBA, o final do Campeonato do Mundo, estão neste momento ultrapassados por miúdos, jovens, adultos, que estão à frente de um computador a jogar um jogo 5 contra 5 e que está 90 milhões de pessoas a assistir em jogo. Ou seja, isto realmente tem que nos dizer alguma coisa. E se nós formos avaliar o peso da indústria do entretenimento, o peso que os jogos têm, nós conseguimos verificar que os jogos são neste momento têm mais peso em termos económicos do que todas as outras indústrias de entretenimento juntas, incluindo cinemas, incluindo teatros, músicas, etc. Ou seja, isto são apenas provas ou pequenos detalhes que nós podemos retirar daquilo que os jogos têm, do poder que os jogos podem trazer, e que se eles têm este impacto no mundo sem nós nos apercebermos, agora imaginem se nós realmente conseguíssemos nos aperceber e utilizar isto para mudar o mundo para melhor. Garrett? Muito bem. Segue, ou seja, os poderes dos jogos está para ficar, e nós vamos tentar arranjar maneira de vos mostrar como e de vos convencer. E acho que fizeste aqui uma coisa muito interessante, que é mostraste desporto. E eu acho que por vezes as pessoas esquecem-se que a maior parte dos desportos são jogos. Exatamente. Aliás, e batem todos os parâmetros que tu indicaste que é um jogo. É voluntário, é um sistema, tem regras, e é interessante nós não alinharmos que um jogo não é um desporto. O desporto também é um jogo. Não, é uma forma de jogo como muitos outros. Só que uma das diferenças, pelo menos no modo como se interage principalmente com eles, e especialmente em Portugal, é que são desportos passivos, porque nós estamos apenas a olhar para eles a maior parte do tempo. Os jogos que nós vamos mostrar são jogos onde as pessoas são elementos ativos, participam no jogo e influenciam os resultados. E eu agora vou mostrar então aqui alguns casos de concretizações práticas, para vocês não acharem que isto é tudo aqui
umas teorias interessantes e bonitas e que isto não tem aplicação prática nenhuma. Eu vou mostrar aqui alguns casos de exemplos de aplicação que eu fui fazendo ultimamente, os mais antigos, outros mais recentes. Estamos a ver aqui, isto é, por exemplo, no Instituto Politécnico de Leiria. Isto foi uma sessão da definição da estratégia rodoviária para o Plano Regional de Segurança Rodoviária. E nós temos aqui representantes de várias instituições, tipo IMTT, a Polícia, todas as entidades que estão relacionadas com esta questão da segurança rodoviária, e foram aqui usados jogos como medidas de apoio. Vocês veem aqui imagens de alguns, e vem-me ali ao fundo, ou seja, estou mesmo lá, isto não é mentira, e os jogos foram usados para ajudar ao debate, à identificação de prioridades, de estratégias, para apoiar então o dito plano que depois foi desenvolvido baseando nestes inputs, nestes contributos dos vários especialistas. E vemos aqui, por exemplo, os 3 eixos da segurança rodoviária, que são as pessoas, os veículos e as infraestruturas, e vemos aqui um sistema de votação, onde foram múltiplos ciclos de interação, onde fomos identificando as coisas que podem ser melhoradas nas 3 dimensões para melhorar a segurança rodoviária, e com aqui um modo de votação e de classificação daquilo que é mais importante. Isto são tudo coisas que nós usamos nos jogos também, são mecanismos de jogos transpostos aqui para uma atividade. Outro exemplo, isto foi a Estratégia Municipal da Saúde do município de Leiria, em que também os diferentes stakeholders dos hospitais, dos centros de saúde, técnicos da ação social, das escolas, todas as instituições foram convidados para ajudar a construir a Estratégia Municipal de Saúde, e isto não foi mais do que 2 sessões de jogos, com cerca de 50 participantes, 50 a 60, salvo erro, divididos em 2 partes. Isto já tinha começado a pandemia, já vemos aqui toda a gente com máscara, e os jogos ajudaram também aqui um processo de design thinking que na prática acabou por resultar numa análise SWOT colaborativa. Ou seja, imaginem fazer várias análises SWOTs com várias pessoas, em que as análises resultam do contributo coletivo. Portanto, é aqui uma construção coletiva, colaborativa, em que todos participaram e todos enriqueceram aquelas análises SWOT, que depois ingressaram no dito plano final e ajudaram a definir aquilo que foi o plano, que está publicado e está visível. Se pesquisarem por ele, vão ver lá a referência aos jogos no plano. E estão aqui os exemplos das SWOTs, estão a ver, que resultam então das dinâmicas de jogos, que depois foram construídas aqui com post-its e que depois foram transformadas então no dito plano. Aqui é outro exemplo também de uma coisa que aconteceu no município de Leiria. É um processo de planeamento urbano, em que foi o próprio processo de planeamento, a solução que nós podíamos usar, foi feita em cocriação com os participantes. Foram definidas algumas zonas de estudo onde se queria melhorar a segurança urbana, e foram convidadas as pessoas a expressar as suas preocupações, fomos definindo prioridades, fomos identificando modos de realizar e fomos votando nelas e fomos materializando no território o modo onde elas deviam ser colocadas, e foram votadas, e isso ajudou a criar este jogo, que é uma ferramenta de quantificação de custos e localização daquilo que deve ser feito para melhorar a segurança numa determinada zona. Isto depois já apliquei também em Viana do Castelo e também em Coimbra. Portanto, este modelo que foi criado em Leiria criou aqui um sistema, lá está, o tal sistema de jogo, que pode ser aplicado noutro território para, por exemplo, numa hora e meia, mais ou menos o tempo que isto demora, nós conseguimos colocar várias pessoas a criar e a definir uma estratégia coletiva, que é uma coisa com o seu valor. Isto aqui é outro teste que eu fiz esta semana, isto é mesmo muito recente, são jogos, o objetivo é criar jogos terapêuticos, isto está acontecendo numa academia da Gulbenkian, do conhecimento da Gulbenkian, em que eu gamifiquei, aqui já entrei na área do Bruno, não é? Gamifiquei o sistema de criação de jogo. Isto é para ajudar pessoas que não têm muitos conhecimentos em game design para terem aqui um apoio a criar então jogos para atingir objetivos. Aqui os objetivos seriam jogos terapêuticos, uma vez que isto é para futuros profissionais de saúde, e isto está a acontecer na Escola de Saúde do Politécnico de Leiria. Portanto, isto são ferramentas para os futuros profissionais de saúde usarem nas suas terapêuticas, quer para interagir com os utentes, quer para criar atividades, por exemplo, para treinar motricidade, para treinar a capacidade de autonomia, para treinar a comunicação, para etc. As mais diversas coisas que possam imaginar. E depois entramos aqui em alguns exemplos na Business School, porque é por isso que aqui estamos, e a Business School já há uns anos que tem apostado nisto, e eu vou mostrar aqui alguns exemplos de algumas formações que fui dando e de coisas que fomos treinando na Business School.
A mais surpreendente, se calhar, terá sido esta que aconteceu numa empresa, eu não vou dizer o nome, mas se vocês pesquisarem vão encontrar, que é de Leiria, em que nós levámos os jogos diretamente à empresa e serviu para trabalho em equipa e colaboração. Nós fizemos aqui uma sessão, que foi uma tarde, e numa tarde pudemos identificar até algumas oportunidades de melhoria na empresa e para fazer um maior team building entre os vários setores, vários departamentos, que foi uma forma de interagirem socialmente, mas também de identificar coisas que eles poderiam melhorar. Aqui foi uma formação, esta penso que foi no âmbito do mini MBA, em que tivemos a usar jogos para treinar negociação em contexto de formação. Portanto, tínhamos aqui um ambiente seguro em que as pessoas podiam treinar as suas capacidades de comunicação, de persuasão e de empatia perante os outros num ambiente seguro em que não estavam, obviamente, a perder recursos caso fizessem um mau negócio. Portanto, é aqui uma fase, um modo de treinar e de simular. Este foi outro exemplo. Isto foi já numa aula aberta, quando elas ainda eram feitas, por exemplo, do modo físico, presencial, em que rapidamente fizemos aqui um brainstorming jogável, e isto até deu origem depois a uma publicação de um artigo numa conferência que eu fiz, em que temos aqui pessoas de várias áreas totalmente diferentes, em que cada um teve a dar feedbacks e opiniões sobre oportunidades que cada um queria desenvolver no seu negócio, e durante 15 a 20 minutos conseguiram recolher feedback que os próprios participantes consideraram úteis como críticos para as atividades que estavam a propor. E aqui temos outro exemplo, já muitos de vocês preencheram business models nestes modelos de Canvas e estas coisas todas, em que nós tentamos criar projetos, ideias e tentar especificá-los o máximo possível, e isto é também uma espécie de uma gamificação de um Canvas, em que as pessoas que estão a participar têm aqui restrições de tempo, que acaba por criar uma tensão e um conflito direto, e eles rapidamente, num instante, se não tivessem estas restrições, não conseguiriam criar isto. Eles criam isto rapidamente e até ficam surpreendidos com a qualidade dos projetos que conseguem criar de modo rápido. Obviamente não são soluções finais, mas é muito importante como um primeiro passo para algo para criar depois. E não tenho mais nenhum dado concreto para vos mostrar. Podem sempre seguir o meu canal de YouTube e contactar-me se quiserem, porque eu tenho sempre estas coisas partilhadas e disponíveis. Miquel, diz-me uma coisa. Tu mostraste aí muitos exemplos da utilização dos jogos. Se eu te perguntasse qual é que seria para ti a definição de serious games, qual é que seria a tua atual? Visto que podemos, obviamente, ir mudando à medida que as coisas vão sendo descobertas e que tu estás na voga para esse assunto. Qual seria a tua definição hoje em dia? Seria uma definição difícil, porque isto é um conceito ainda muito novo e até é bastante polémico, e há pessoas que detestam o termo serious games porque parece que uns jogos são sérios e outros não são. E isso é uma coisa que é constantemente debatida. Mas eu diria que os serious games seriam quando nós conseguimos coincidir os objetivos do jogo como entretenimento de o jogo como ferramenta para atingirmos qualquer coisa num contexto prático, que pode ser um contexto de empresa. Quando nós conseguimos fundir esses dois objetivos, nós conseguimos ter a mesma atividade que nos dá então prazer, que nos dá envolvimento, que é isso que nós queremos, e nos leva a chegar a certos objetivos. Por vezes já está entrando no círculo mágico em que nós perdemos a noção do tempo e do espaço e ficamos felizes ao fazer aquele tipo de atividade. Portanto, eu diria que é quando conseguimos coincidir o sistema de jogo com o sistema que estamos a querer fazer, com os objetivos da dita atividade. Não sei se concordas com esta definição. Sim, concordo acima de tudo, porque tu estás a indicar que tens que levar o jogo completo. Ou seja, é o jogo em si que pode ir ao encontro desses objetivos. Nós, na gamificação, o que é bom, porque é uma diferença, e é logo uma desmistificação de se somos oponentes ou se somos parceiros, ou seja, se trabalhamos em conjunto ou se são coisas totalmente opostas. Na gamificação, nós não utilizamos o jogo por inteiro. Ou seja, nós analisamos quais é que são as partes do jogo que mais dizem respeito àquele tipo de atividade que nós queremos fazer, àquele comportamento que queremos modificar, ao objetivo que queremos alcançar, ao tipo de perfil que está inerente à research que foi feita, sempre com o objetivo da empresa em concreto. Neste caso, quando estamos a colocar a gamificação ao serviço da empresa. E para isso, eu tinha aqui também alguns exemplos, mas permitir-me só, eu na realidade não posso-vos mostrar um exemplo concreto a nível daquilo que estamos a fazer na empresa, mas posso mostrar o impacto que nós já temos tido ao longo destes últimos anos aqui no Fractal Minds,
e uma série de clientes que têm estado connosco e que de alguma forma nós temos impactado. E como podem ver, a gamificação pode ser aplicada em diversos contextos, e contextos no que diz respeito a eventos de marketing, ao envolvimento de clientes, B2B, B2C, B2B2B, aquelas palavras fantásticas que nós vamos dizendo, educação, formação, onboarding, outboarding, envolvimento de colaboradores, objetivos, indicadores, contact centers, ou seja, existe uma panóplia de áreas, eixos que nós podemos trabalhar com a gamificação, porque existem uma série de mecânicas de jogos, de técnicas de game design que nós podemos utilizar para, quando estamos a olhar para o nosso objetivo centrado no elemento, na pessoa, e temos aqui também aquela sensibilidade da ciência comportamental, e há aqui malta que está aqui connosco, que tem essa noção, que já me ouve falar e que quer discutir connosco. Se nós conseguimos compreender esta parte da ciência comportamental, como é que os perfis estão conectados, e ao analisarmos isso conseguimos ver quais é que são as mecânicas mais aplicadas, então obviamente conseguimos ter aqui uma panóplia de eixos onde podemos atuar com estas técnicas de jogos, ou com estes elementos que os jogos podem ter. E também tenho aqui um exemplo já antigo, mas acho que é um clichê que vale a pena partilhar, e vou ver se consigo puxar aqui o ecrã todo. E eu não sei se isto é como o... Acho que tem que selecionar que tenho som, não tenho? Sim, antes de fazeres a partilha. Já vi. Obrigado, perfeito. E este ainda é mais conhecido. Este conheces, Micael? Uhum. Este para quem não conhece, a ideia da Fan Theory da Volkswagen era lançar aqui um desafio a toda a gente que quisesse participar para tentar resolver algum tipo de problema com alguma coisa divertida. E neste caso aqui, o vencedor simplesmente pensou que o problema a resolver fosse a velocidade de uma rua no país dele, e o que ele pensou foi de que modo é que nós podemos arranjar uma forma de utilizar alguma coisa mais divertida para resolver este problema. E então ele pensou que todas as pessoas que passassem uma determinada velocidade... Hi, I'm Kevin Richardson. I'm the winner of Volkswagen's Fun Theory Award. My idea was to
speed camera lottery. Sempre que eles passassem em cima da velocidade, recebiam uma multa em casa. Se passassem abaixo, recebiam uma carta a dizer que ele era espetacular, mas ficavam com um bilhete para a lotaria e dinheiro que os outros pagaram. Ou seja, my idea, which started as a scribble submitted into this competition, might even become reality. Pensar que na realidade começou a resolver um pequeno problema, mas é uma ação realmente que tem um impacto importante em uma redução da velocidade do local. The speed camera lottery would do two things. One, it would photograph speeders, give them a citation, and that money goes in a pot. But if you're obeying the law, your picture will also get snapped. You'll be entered into a lottery and win some of that money from those speeders. Jag kör alltid lagligt, men tveksamt att man vinner. Det är ju bra positiva grejer det där. Kör lagligt och tjäna deg, det är perfekt. Só para vos dar um exemplo, nós podíamos partilhar muitos mais casos, o Miquel, muito mais coisas que foi fazendo, muito mais exemplos de gamificação, alguns deles muito mais terra a terra, ou seja, adaptados mesmo a casos aqui em Portugal, mas aqui acho que também era importante, Miquel, abrirmos também aqui perguntas e respostas, ou mesmo tentarmos puxar aqui um bocadinho pela conversa do que é que os jogos podem fazer, ou seja, nós elencámos aqui várias coisas. Tu falaste que utilizaste serious games em formação para treinar soft skills, para resolver problemas do território, mas eles dão para muito mais coisas. Tu já conseguiste elencar nas tuas experiências outros soft skills que possam ser trabalhados com jogos? Eu acho que não há nada que não possa ser trabalhado com jogos, é a conclusão que eu tenho chegado. A partir do momento em que nós saibamos de game design, como tu falaste, em que tenhamos essas competências, nós conseguimos criar jogos para tudo. E eu diria que não há nenhum tema que fique fora, ou nenhuma área que fique fora. A partir do momento em que existem recursos e conhecimentos de game design e também pessoas da área específica que pretende ser modelada, porque o game designer não tem que conhecer, por exemplo, as regras de trânsito, embora seja uma coisa mais banal, mas, por exemplo, se for, por exemplo, a propagação de uma doença, ou uma área específica de uma doença, tem que ter, obviamente, técnicos especialistas para acompanhar o processo de game design. E eu diria que se nós tivermos essas duas dimensões, o game design e o técnico especialista na área em causa, e o utilizador a participar no processo, sempre, nós conseguimos fazer estas abordagens para todas e qualquer área. Não sei se concordas com isto. Sim, concordo. Aliás, eu estou a ter uma experiência um bocadinho semelhante àquela que estás a fazer, ou seja, utilizar o game design para resolver um problema, mas neste caso é um problema de cariz social, ou seja, o desafio que nos foi lançado foi de que modo é que nós podemos utilizar o game design para criar algo, neste caso, uma dinâmica de game design entre as crianças e os técnicos, para resolver um problema de bairros periféricos que sentem que têm menos oportunidades que os bairros mais proeminentes e, como tal, de que forma é que o game design os pode tornar um player, digamos assim, para eles sentirem que são, que fazem parte da comunidade, ou seja, que não estão à deriva. E isso cria-me, quando tu falas em técnico especialista e vem-me um médico ou vem-me alguma coisa à cabeça, eu estou a pensar, e a nível social? Será que nós temos que ter a noção do que é que o impacto social, como é que se processa esse impacto social para conseguirmos fazer um jogo relacionado com este impacto a nível social? Ou seja, será que conseguimos pôr a parte social como sistema? E está, porque eu nem fazia parte das nossas perguntas. Sim, eu diria que sim. Por exemplo, naquele caso de planeamento urbano, naqueles casos que eu fiz, o planeamento urbano é uma área muito multidisciplinar, ou seja, pessoas de arquitetura, do urbanismo, da economia, do ambiente, da dimensão social, política, governança, essas coisas todas. E eu lembro-me numas sessões, por exemplo, numa sessão em que estava presente um antropólogo,
em que começou a discutir que, por exemplo, era sobre a segurança, aquela dimensão, e começou a discutir que era preciso haver empatia entre as pessoas e que as relações sociais sejam fortes para a própria comunidade contribuir para a segurança coletiva. Lembro-me no outro caso de quando estavam assistentes sociais também a participar, reforçaram muito mais a necessidade de tratar a comunidade e dar-lhes competências de autorregulação, como, por exemplo, quando estavam professores a participar também, a importância da escola para propagar e disseminar os valores culturais, e depois, por exemplo, quando estavam presidentes de junta e engenheiros, pensavam muito na infraestrutura, na parte física, de como é que ela, por exemplo, correspondia às expectativas das pessoas e facilitava. Portanto, quando nós temos estas pessoas todas a participar num processo que tem estas dimensões todas, o resultado, daí a colaboração, é sempre uma coisa muito mais interessante. Mas, obviamente, devemos ter os tais técnicos a controlar o processo, porque muitas vezes as pessoas, quando participam nisto, e não é num modo integrado e mais profundo, podemos ficar por casos banais e pelos lugares comuns, e nós precisamos ir um pouco mais fundo do que isso, porque lá está, não é uma brincadeira, é uma coisa séria com profundidade e que pode dar resultados, e para isso nós temos que mobilizar todos os conhecimentos o mais profundos que tivermos. Sim. Outra questão que eu tenho, a nível do teu processo, ou do que tu consideras o teu processo para desenhar um jogo para este fim mais sério, em que tu colocas as pessoas que estão contigo como agentes, ou seja, que vão ser elas que vão estar a construir o jogo contigo, de que maneira é que tu puxas pela criatividade e pela análise do problema a essas pessoas? Qual é que é o papel delas a nível da analítica do problema? São elas que definem o que é que vão trabalhar, ou executas algum tipo de outra ferramenta que define o objetivo de uma forma mais concreta? Essa é a parte, por acaso perguntas isso é muito curioso, porque, por exemplo, nas coisas que nós treinámos na Business School, em que usávamos os jogos, por exemplo, para estimular a criatividade, que pode ser num processo destes. Eu, neste caso, a maior parte dos jogos que uso e que depois faço soluções co-criativas, eu uso esses jogos que estimulam a criatividade para construir o próximo jogo. Portanto, isto é uma múltipla integração e pode acontecer quando nós conhecemos jogos e conhecemos os mecanismos e os adaptamos para os nossos objetivos. E, por exemplo, neste caso que eu estava a referir, deste caso de planeamento urbano, aquilo foi um processo de 3 etapas em que os sistemas de jogos que estimulam a criatividade foram usados continuamente para apurar em múltiplos ciclos, para nós no final termos as soluções que as pessoas concordavam com elas e que eram tecnicamente corretas. E isso só foi conseguido através de múltiplas interações e conjugando estas coisas todas. Isto seria aplicável em qualquer outra área. Sim, ou seja, tu estavas a falar de que o game design não pode ser feito só por nos apetece fazer um jogo, ou seja, em termos de, se estivermos à procura de um fim sério, tem que haver uma série de sinergias, não só a nível da investigação do que é o problema, como também de que técnicas e mecânicas de jogos é que podem ser aplicadas, e não pode ser, não é uma hora. Isto, não. falaste em ciclos, isto é um processo. É um processo de melhoria contínua. Sim, e o facto de ser um processo com algum tempo, que tem fases e que tem parâmetros que têm que ser cumpridos em cada uma das fases, torna-o também um processo mais científico e também um pouco mais conectado com aquilo que nós sabemos que é uma ferramenta que pode realmente resolver um problema. Porque quando nós falamos de vamos criar um jogo, existe esta desinformação de que nós nos vamos nos divertir enquanto estamos a fazer isto. Não, isso vai acontecer, mas é mais do que isso. E a razão pela qual eu perguntei do processo é que eu senti uma vontade muito grande em puxar pelas pessoas no brainstorm, porque quando nós pedimos qual é que é o problema que nós queremos resolver, o problema é sempre muito ambíguo. E quando nós falamos assim, olha, eu gostava que todas estas crianças fossem mais participativas na comunidade. E isso, como tema para iniciar o game design, é extremamente horrível. E horrível no sentido que é muito nobre, mas nós não conseguimos num jogo... É vago. É muito vago. Então, muito vago. O processo de GameStorm, de puxarmos, dividirmos aqui nossos pedacinhos, de toda a gente dar a sua opinião, de vermos por várias lentes, e depois um passo seguinte... E aqui já vamos falar um bocadinho do que é divergir e convergir. Um passo seguinte em que vamos começar a diminuir as hipóteses para que centrarmos em quais são as mais importantes para nós, daquele panóplia de brainstorm, tornou-se muito relevante
porque nos grupos que foram, que acabámos por reunir e executar, todos eles tinham objetivos que partiram da mesma premissa, mas totalmente diferentes, que deram 3 jogos diferentes sobre a mesma temática. E é muito interessante ver quando nós temos uma partida ambígua e pouco clara, quando nós começamos a definir que problema é que queremos resolver, temos domínios depois diferentes naquilo que se torna o jogo que é onde nós concretizamos o jogo, o protótipo de jogo. O jogo ainda demora muito a fazer. Pronto, e por isso é que eu estava-te a questionar para tentar perceber a tua sensibilidade a nível de como é que nós podemos pegar num tema e partir, qual é que é o sistema que usas, o que é que tu acharias que poderia ser mais interessante para começar como tema a nível de quantidade de informação, quando é que temos que definir os players. Isso eram dicas bastante interessantes que provavelmente vais explorar aqui neste mini MBA, e para quem tiver depois nas próximas aulas possa saber um pouco mais. Acho que era a minha curiosidade, principalmente. Eu diria que acima de tudo é, como falámos, cada caso é um caso. E temos de ter a sensibilidade para adaptar àquilo que é o nosso público-alvo e quem são as pessoas que estão envolvidas, quais os objetivos, qual a instituição, a empresa, o contexto e o tempo e recursos que temos disponíveis para isto. Porque não vale a pena estar a pensar em coisas muito complexas se não temos tempo nem recursos para as poder aplicar. E isto é essencial, eu diria que é mesmo essencial, porque nós temos que concluir o processo. E por falar em concluir, já estamos aqui com muito pouco tempo e eu acho que isto vai encerrar... Temos que dar aqui a palavra. Pois era suposto, mas acho que isto vai encerrar entretanto. Havia aqui um senhor que era o Luís Batista, você estava aqui com a mão no ar para falar, não sei se entretanto a questão que ele tinha ou já foi respondida, ou não sei se... Temos aqui outra pessoa... Há mãos no ar, há mãos no ar. Há mãos no ar, portanto vamos aqui dar a palavra também. Ora, temos aqui então o Luís Batista, pode ligar o microfone, Luís, se quiser. Ok, boa tarde. Olá, boa tarde. Em primeiro lugar, parabéns pela iniciativa e por todo o trabalho que têm feito nesta área. A minha questão foi mais ou menos respondida. Que prende-se com, ok, é um processo, e é longo, estende-se no tempo, mas quanto tempo é que pode demorar a preparação desse jogo? Num caso de planeamento urbano, por exemplo, uma nova estrada, qualquer coisa, não interessa. Quanto tempo é que essa preparação inicial, até começar o jogo propriamente dito, e que se estende depois como um processo em várias sessões, esse tempo de preparação, falamos mais ou menos de quê? Então, neste caso, eu diria que depende do tipo de grau de detalhe que queremos dar ao processo. Depende da escala que queremos trabalhar. Por exemplo, imaginemos que é a definição de uma estrada. Pode ser, por exemplo, o traçado da estrada. E depois podemos ir para a tipologia, para o tipo de detalhes da infraestrutura, como é que é a drenagem, a iluminação, quantidade de vias, passeios, essas coisas todas. Portanto, isso são detalhes. Eu diria que pode ser muito rápido. Podemos fazer isto como, aproximando aqui das técnicas de design thinking, tipo numa hora ou duas conseguimos fazer a coisa se já tivermos os mecanismos pré-definidos. Mas depois podemos passar muitas sessões, por exemplo, se quisermos envolver muitos stakeholders e muitas pessoas a dar muitas opiniões, para recolhermos muitos dados. Mas podemos fazer isto também muito rapidamente. Eu já fiz, lembro-me de um caso que fiz, que era para planeamento, era mais para discutir o modo como estava organizado um campus universitário. E a coisa foi feita. Eu preparei o jogo, demorei 2 dias a preparar o jogo, e a coisa decorreu numa hora e meia. E serviu para, por exemplo, discutir funcionalidades dos espaços, o que é que se fazia em cada edifício, o que é que se usava em cada espaço. Portanto, é possível fazer isto rápido, ou então este que eu vos apresentei, que é um projeto que já anda a decorrer há 1 ano. Depende de cada caso, do grau de detalhe e dos objetivos que nós quisermos com ele. Sim, e pelo que eu percebi, este último que tu já demora 1 ano, o que tu criaste foi um sistema que pode ser aplicado a vários municípios ou vários espaços, o que provavelmente demora mais tempo a preparar como é que a estrutura está feita, para depois ela ser moldável o suficiente para testar noutros locais. Ou seja, no fundo, aquele modelo, trocando o mapa usando a mesma escala, é possível para aplicar ao território cujo tema seja a segurança urbana. Exato, sim. Exato. Se for outro tema, já não será aquilo. Obrigado. Obrigado, Luís. Acho que tínhamos a Susana. Vamos passar, sim, vamos aqui passar. Olá, boa tarde. Antes de mais, parabéns pela energia, pelo dinamismo, mas acima de tudo pelos ensinamentos e que as perspectivas que nos abrem da aplicação de jogos.
eu percebo que, tal como o colega estava a dizer, o Luís, para uma coisa muito específica, se calhar é necessário alguma organização de estrutura de pensamento, as regras, o modo operandi, mas aquilo que eu gostaria de saber e pedir ajuda nesse sentido é como o Micael tem esta experiência de aplicar a estratégia, e a estratégia, até no meu caso pessoal, é uma coisa cara, é uma coisa com quem eu costumo trabalhar. Que jogos práticos é que nós podíamos utilizar para aplicar e implementar algumas ferramentas? Obviamente nós tivemos ali a análise SWOT e a dinâmica da análise SWOT, mas, por exemplo, definir uma missão, definir uma visão para a empresa, definir mesmo a estratégia da empresa, se seria em contexto de sala de aula, onde as pessoas às vezes conhecem-se pouco e estão a desbravar terrenos, a conhecer uma unidade, uma entidade empresarial, como é que isto se pode fazer de uma forma simples, pegando em alguma coisa que vocês já fazem e que vamos aqui explorar esta área, vamos aqui explorar os recursos que temos, ou vamos explorar, por exemplo, as competências. Que jogos é que existem, ou que instrumentos ou ferramentas é que existem que nós possamos usar, tornar a escola e a forma de aprender divertida, mas também estimulando, obviamente, esta capacidade de juntar os dots, não é? As várias coisas, as competências, oportunidades, ameaças, para onde é que eu quero ir, o que é que eu tenho que fazer para lá chegar. Eu se calhar consigo responder por isto e o Bruno também depois. O que eu posso recomendar e que tem sido a minha experiência, eu uso muito alguns jogos que já existem que não são jogos sérios. Existem vários jogos de brainstorming e coisas que nós podemos comprar em empresas de gamificação e de serious games que tendem a ser dispendiosos, muito mais dispendiosos, mas são ferramentas testadas. Agora, nós se tivermos um facilitador, alguém que esteja a conduzir a sessão, que tenha experiência neste tipo de coisas, o que eu tenho usado, por exemplo, são jogos que invocam storytelling, em que nós usamos uma série de cartas que têm ícones ou imagens que são ambíguas, que levam a que as pessoas consigam projetar informações e que tenham um certo nível de ocultar e de interpretação que é diferente de cada pessoa. E nós depois podemos construir com base nisso e depois usando ferramentas como os Canvas e essas coisas que são muito comuns e as técnicas de post-its, nós conseguimos então criar missões, definir estratégias, essas coisas todas. No fundo, é uma espécie de híbrido entre gamificação e serious games, em que nós partimos de jogos que já existem, que fazem estas dinâmicas entre as pessoas, que são divertidos porque foram criados para ser, lá está, divertidos para a maioria das pessoas, para a maioria dos perfis, e nós podemos usá-los de modo muito rápido, eles estão disponíveis. Por exemplo, este jogo que eu usei de dados, no início, é um desbloqueador deste tipo de coisas, mas existem muitos outros, como por exemplo o Dixit, o Icónicos, esse tipo de jogos que usam essas cartas com esses ícones, e curiosamente isso foi feito já na Leiria Business School e deu várias publicações, como disse. Uma delas foi mesmo uma técnica de brainstorming rápido para que deu resultados. Eu diria que podemos ir por aqui, mas o Bruno também tem muita experiência nisso. Sim, eu por acaso ia pensar que ias falar logo de framework mais direto, ou seja, o facto de já utilizares design thinking. O design thinking tem uma série de ferramentas que nos permite não só olhar para o desafio de uma forma diferente, não só preparar-nos para uma fase de exploração do objetivo, ou seja, se realmente vocês querem resolver algo ou modificar alguma coisa, como é que nós a definimos, explorar o máximo de entendimento sobre esse tema e depois olhar para todas essas ideias que foram geradas com vários jogos de brainstorming. E eu até acho, Micael, que o brainstorming é um jogo. Se nós olharmos para as regras que ele encaixa, ele pode ser considerado um jogo. Mas existem, como o Micael estava a dizer, uma série de outras ferramentas que nos colocam na mood certa para nós estarmos mais à vontade para conseguirmos dar as nossas ideias. E estes jogos de storytelling ou de apresentação mais dinâmicos e lúdicos permitem rapidamente as pessoas sentirem que estão todas ao mesmo nível, ou seja, erradicar aqui um bocadinho o que é a hierarquia de uma empresa e colocar todas ao mesmo nível, qual é que é o objetivo que estamos aqui a fazer, e depois permite-nos mais facilmente darmos perspectivas de que provavelmente as pessoas que estão no topo não têm quando estão das pessoas que trabalham no seu dia-a-dia, e outras pessoas que trabalham não têm das noções que os diretores, ou seja,
estes jogos permitem que nós estamos mais à vontade para partilharmos e para darmos a nossa opinião. E depois, à medida que vamos começando a centrar de que forma é que realmente vamos conseguir resolver o problema, então aí podemos começar a fazer outro tipo de jogos lúdicos, que é a análise do problema de uma forma de várias lentes, colocar a lente dos diversos perfis dos quais vamos ter em conta para que esse problema seja resolvido, e à medida que vamos avançando na framework do Design Thinking, conseguimos claramente perceber qual é que é o desafio, quais é que são as formas de resolver, qual é que é a minha forma predileta, porque é mais barata ou mais em conta, e depois conseguimos implementar. E acaba por ser uma framework colaborativa, em que toda a gente dá a sua opinião, em que o objetivo é alcançado, porque se descobre qual é que é a maneira mais interessante de resolver o problema, e que de alguma forma traz data do que é o problema, de como é que ele pode ser resolvido, de quem é que tem este problema e de quais é que são os passos seguintes para o fazer. E todas estas ferramentas que podem estar dentro da framework de Design Thinking podem ser uma mais-valia para uma série de problemas ou de desafios que vocês possam querer. Quer eles sejam mais pesados, quer eles sejam mais lúdicos, quer eles sejam para jovens ou para adultos, empresas, associações, etc. Por isso, acho que a framework de Design Thinking, acho que eu e o Michael já estamos quase a chamar framework de Game Thinking, porque nós utilizamos o jogo já quase como parte dessa framework. A ideia do Michael estar a gamificar a própria sessão de game design já é um elemento que demonstra que se está a pensar que o jogo como uma forma de resolver o problema, mas eu acho que é por aí, ou seja, pensarmos no Design Thinking como a framework mais interessante para resolver um problema que possamos ter, digamos assim. Obrigada. Nada, Susana, obrigado. Temos mais alguém? Ou não? Penso que não. Penso que não há ninguém de mão levantada. Mas ainda podem levantar. Ainda pode haver, acho eu, se não nos encerrarem só já. Olha, temos aqui a Marlene, que fez uma apresentação recentemente sobre o poder dos jogos e os jogos de tabuleiro para as famílias, por isso... Olá, e temos Olá, Marlene. Temos a Sofia, de mão levantada também. Olá, Sofia, força. Vai a Marlene primeiro? Não, força, Sofia. A Marlene não voltou, eu estava a tentar picar a Marlene. Ok. Então eu dei aqui mais uns segundinhos à Marlene. Boa. Olha, primeiro que tudo, eu tenho seguido as publicações do Michael e a parte, sendo um jogo cooperativo, faz todo o sentido depois nas empresas estimular esta parte da cooperação através dos jogos. Embora que eu detestava o monopólio, e hoje sou consultora imobiliária, portanto não sei se isso tem muito a ver ou não. Eu também não gosto de monopólio. Ok, mas eu agora gosto das peças do monopólio, ok? Isto me ajuda no meu trabalho. Lá está, a passar uma mensagem que através de papéis ou de imagens é mais pesada e através das peças torna-se mais leve. E depois também fiquei super contente de ver que está a ser trabalhado junto das escolas a interatividade relativamente à saúde, porque eu passei há pouco tempo com um processo com a minha mãe, em que ela teve um AVC, e eu prontamente falei com o médico e fui arranjando alguns jogos, que lá está, apercebi-me hoje que eram jogos, e foi engraçado falarmos nisso aqui, que foi permitindo ela desenvolver a parte motora também e a parte psicológica e muito, e também ir conquistando novamente a confiança passo a passo. E é muito bom ver isso a ser desenvolvido nas universidades e que também vocês, oradores, tenham um cunho pessoal lá, porque é muito bom ver isso. Por exemplo, Legos, que foi uma coisa que eu arranjei para a minha mãe,
para que ela conseguisse ir construindo, não é? Conseguindo também colocar as peças e tudo mais. E outra das partes teve a ver com pintura e isso ajudou imenso. Eu tive, se calhar por essa curiosidade e o pouco que há pouco, algum de vós, não sei precisar quem, dizia que tem a ver com o estímulo. Quanto mais nós estimulamos, mais desenvolvido está. E o Miquel falava que um projeto é criado com um sentido, mas depois o resultado desse projeto já vai alimentar outros projetos e as coisas assim aceleram muito mais rápido. E eu acabei por, neste processo pessoal, perceber que todos estes estímulos traziam ânimo ali e que traziam evolução. E, portanto, obrigada por me fazerem ver os jogos de outra forma também. E agora já compreendo um bocadinho melhor quando o marido está a jogar Magic e eu digo, mas que raio que estás aí a fazer, não é? Portanto, logo à noite já vamos ter aqui uma conversa séria sobre o Magic. Aumentou o orçamento, já estou a ver. Exatamente. Olá, Marlene. Era o que eu estava a dizer, Miquel. Muito melhor aquilo por trás é muito melhor do que o nosso. Pois é, fica com o melhor aspecto ali os jogos atrás. Olá, boa tarde. Obrigada pela vossa disponibilidade em falar connosco hoje. Já que pediram para eu intervir, eu ia só dizer que há bocado a Susana colocou a questão e perguntou ao Miquel e ao Bruno quais os jogos que poderiam ser implementados. E eu acho que vocês acabaram por responder um bocadinho aquilo que eu vou dizer, mas eu acho que mais do que jogos seriam quais as mecânicas, ou seja, o que é que existe hoje que nós possamos ir buscar aos jogos para podermos implementar noutros contextos. E nesse sentido, e também pegando um bocadinho naquilo que a Sónia disse, que percebeu através de um problema de saúde da mãe, que há estratégias que podem ser postas em prática e que se podem ir buscar aos jogos, acho que o desafio a toda a gente é realmente perceberem o que é que há hoje na oferta, o que é que há hoje, seja online, seja de jogos digitais, seja de jogos analógicos, de percebermos que isto realmente é muito mais do que um brinquedo. E se nós fizermos esta avaliação, se nós percebermos quais são as mecânicas envolvidas num jogo, que elas podem ter uma aplicação extremamente vasta. Totalmente válido, Marlene. Game design. Exatamente. A Marlene já está lá. Obrigado, Marlene. Perfeito. Miquel, queres acrescentar mais alguma coisa para o final? Eu, acima de tudo, diria que comecem a jogar e se não jogar, porque o princípio disto é começar a jogar para depois começar a fazer estas ligações de como é que nós podemos usar estas coisas. E se porventura disserem ou acharem eu não gosto de jogos, é porque nunca jogaram um jogo para o vosso perfil. É mais por isso. Existem jogos para todos os tipos e mais alguns, todos os tipos de temas, todos os tipos de durações, todos os tipos de complexidades. É um sem fim de coisas. Provavelmente nunca jogaram um jogo para o vosso perfil ou para o vosso contexto de vida ou para as pessoas com quem vocês interagem. Acima de tudo é isto. Há para todos os tipos e ninguém vai gostar de todos os jogos. Isto não acontece. E se tentarmos fazer um jogo para todos os perfis, provavelmente ficamos com uma aberração que não vai funcionar e não vai agradar a ninguém. É o que normalmente acontece. Portanto, eu diria que para compreender este tipo de coisas e só estarmos a falar aqui de jogos diz pouco, porque os jogos são sistemas emergentes em que partem das ações e das interações das pessoas. Só ao jogarmos é que nós percebemos a magia e o poder dos jogos. De fora pode parecer uma atividade sem sentido, mas quando a fazemos, a magia acontece. É isso mesmo, acho que é um bom mote. Eu posso dizer para estarem atentos, porque os jogos estão em toda a parte e a partir do momento em que nós começamos a estar mais atentos ao que é que os jogos podem fazer, vamos conseguir perceber que todas aquelas linhas que o Miquel definiu do que é que um jogo poderia ter, vão haver muitas atividades que nós não chamávamos que eram jogos e que nós fazemos e que na realidade estão catalogadas como jogos. Estejam atentos, verifiquem o impacto que os jogos já têm na vossa vida, quer seja com os filhos, sobrinhos, avós, quer que seja amigos,
e depois ir aqui ao que o Miquel disse, que é experimentem, e o que a Marlene disse na outra vez, que era arrisquem, acho eu. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigada a todos. Vamos encerrar então. Obrigada, com licença. Obrigada e parabéns. Boa tarde a todos. Boa tarde.